As mudanças do clima têm efeitos sinérgicos na perda da biodiversidade. E o que isso quer dizer? Que as mudanças do clima, como os aumentos de temperatura e na frequência de eventos extremos, como as secas e enchentes que a gente tem visto recentemente, se somam a outras alterações causadas pelo homem, como, por exemplo, mudanças do uso da terra, desmatamento, mineração, fragmentação de ambientes naturais, intensificando, então, a perda da biodiversidade. Bom, mas será que eu posso explicar como é isso? A mudança do clima, por exemplo, ela muda o nicho ou o espaço temporal em que as espécies se reproduzem por alterações nas estações, que podem ficar, por exemplo, mais longas, mais secas, mais quentes. E a gente sabe, por exemplo, que as plantas usam como estímulo para a sua reprodução, para produzir folhas, os estímulos ambientais, a temperatura, a chuva, a seca. Então, essa alteração na sazonalidade, nas estações, causa uma mudança no gatilho que faz com que as plantas, por exemplo, floresçam e um desacoplamento entre a época que as plantas florescem e seus polinizadores, e afeta, assim, a polinização e a produção de frutos. Só que esse serviço ecossistêmico essencial da polinização, que é provido pela biodiversidade, ele não fica perturbado só nas áreas naturais, mas ele também afeta as áreas agrícolas e acaba atingindo a produção de alimentos e segurança alimentar. Por quê? Porque as áreas naturais provêm polinizadores, e se esses polinizadores estão desincronizados com as flores, eles vão ter menos alimento, e pode acabar afetando a produção de alimentos de lavouras que dependem de polinizadores. Outro exemplo que a gente pode dar, que tem sido muito comentado, é que quando a gente tem esses eventos extremos que a gente correlaciona, liga com as mudanças do clima, como, por exemplo, secas muito fortes, calores extremos, enchentes, eles também se somam a essas outras ações da humana e agravam a perda da biodiversidade. Por exemplo, se eu tenho uma seca extrema, eu vou aumentar a possibilidade de incêndios maiores, em maior extensão e maior intensidade, e isso vai destruir a biodiversidade. Áreas naturais fragmentadas pela ação do homem também vão ser mais suscetíveis a esses efeitos, porque nas áreas naturais fragmentadas, a gente tem uma coisa que a gente chama de borda, e essas bordas já estão expostas a uma paisagem diferente, mais aberta, como pastagens ou mesmo áreas só degradadas, e que vão estar mais suscetíveis à entrada desse efeito adicional da mudança do clima, que é o aumento da temperatura, e que aí vem o fogo, ou mesmo espécies invasoras, que são outro problema, que também pode ser associado e que ajuda a reduzir a biodiversidade. Por isso que a gente escuta tanto desses efeitos na, por exemplo, fronteira do desmatamento. E como essa realidade da mudança do clima e perda da biodiversidade, como ela se projeta? Bom, a gente já sabe pela ciência, que tá, isso que eu estou falando está tudo baseado em ciência, né? Que existe uma projeção que essa mudança do clima já está aí e que vai aumentar nos próximos 30 e 50 anos. E a gente não tem mudado as nossas atitudes o suficiente para refrear essa mudança do clima. Então, a gente pode perder mais áreas naturais, redução na produção de alimentos, piora nas condições de vida e de saúde humana, que serão mais duras. E os que sofrerão mais com essas alterações das mudanças do clima são exatamente as populações mais vulneráveis, os mais pobres, as crianças, os idosos, aqueles que estão na região que a gente chama de global sul, do sul do planeta, e com menos condição de se adaptar a essas mudanças do clima que já estão aí, né? Aí você fala assim, mas é tão pessimista assim? Não, existem soluções. A gente já tem soluções, tem tecnologias, a gente pode trabalhar em forma de conter essas mudanças do clima. E existem soluções básicas, por exemplo, uma delas é a redução de emissões. Essa é o base, a base de você conter as mudanças do clima. Mas a gente pode ver que isso não está sendo muito feito. Então, a gente tem que mudar a matriz energética que a gente tem. Essa tem que ser feita por todos os países, todos os locais, até cada indivíduo pode pensar em como ele pode melhorar, né, e reduzir o seu uso dessas emissões, e reduzir as suas emissões. A gente também pode ter outras medidas, como restaurar áreas naturais, pensar em sistemas agrícolas mais sustentáveis, por exemplo. Mas a gente também tem que pensar numa outra forma da gente se adaptar e
e com isso conservar as mudanças, a biodiversidade, os seus serviços, que é a gente pensar em adaptações, já que a maioria da população, por exemplo, vive em cidades, e essas têm que ser pensadas para a vida sob as mudanças do clima, a gente tem que pensar em adaptações. A gente também tem que adaptar a forma como a gente, por exemplo, produz alimentos, para produzir com menos emissões. Tudo isso que a gente faz reverte num efeito sinérgico agora positivo para a biodiversidade. Então, o que a gente tem que pensar? Pensar numa energia renovável, no transporte sustentável, em áreas verdes e parques que melhorem o clima, por exemplo, nas cidades, que agreguem não apenas conforto térmico, mas também bem-estar e mais biodiversidade de serviços ecossistêmicos dentro das cidades, porque as cidades precisam disso também, as pessoas não sabem quão importante é a biodiversidade dentro da cidade. E pensar que isso deve atingir todos os bairros, não só os ricos, mas os bairros também das pessoas de todas as classes sociais, com uma economia circular e com alta reciclagem, e sempre buscar soluções sustentáveis, baseadas na natureza. Óbvio que tudo isso requer mudanças de atitude de cada cidadão, mas principalmente dos governos e das suas políticas públicas associadas. Então, o que a gente faz no programa Mudanças Climáticas? A gente busca estimular discussões e promover pesquisas em vários desses temas centrais das mudanças do clima, que incluem, é claro, a conservação da biodiversidade, agricultura, cidade, saúde, previsão de clima melhores, né? Além das questões sociais e econômicas. Então, essa não é uma tarefa fácil, porque se eu falar em biodiversidade e mudanças do clima, eu vou estar também tendo que atravessar para outros temas, o que a gente chama de transdisciplinaridade. E atualmente, por exemplo, o programa está pensando numa chamada, numa meta de trazer essa discussão de várias disciplinas focado nas mudanças climáticas, por exemplo, nas cidades, que agregam todos os temas que o programa de mudanças climáticas aborda no seu plano estratégico. E, paralelamente, além do programa Mudanças Climáticas, a FAPESP, como uma fundação de pesquisa, ela tem outros programas independentes, por exemplo, programas de centros de pesquisa e inovação e difusão de longa duração, são pesquisas de longa duração. Esse ano foram aprovados 2 centros que tocam diretamente nessa questão das mudanças climáticas. O Centro de Pesquisa em Biodiversidade e Mudanças do Clima, o CBioclima, que é sediado na Unesp, mas tem pesquisadores de várias universidades, e o Centro de Estudos de Carbono na Agricultura, o CECARBON, que está sediado na USP, na Exalc de Piracicaba, mas também um grupo muito diverso de pesquisadores. Então, existem muitas maneiras em que a FAPESP, não só o Programa de Mudanças Climáticas, quer trazer ciência e soluções para essa questão. E, para finalizar, as ações que a gente pensa como a redução de emissões, de desmatamento e alterações da terra, se elas já tivessem implementadas, a gente estaria com menos problemas hoje, desses que a gente vê por aí, deslizamentos, excessos de chuvas, secas. Mas como eles não foram implementados, e a gente tem que fazer isso com muita urgência agora, porque as previsões futuras estão cada vez mais próximas do presente, a gente tem o que se chama hoje emergência climática. Ou seja, nós já estamos sofrendo o efeito de mudanças climáticas e as atitudes têm que ser maiores e mais rápidas. Então, a chave agora é, além da pesquisa e de soluções baseadas em ciência, é a difusão da informação, a difusão do conhecimento sobre mudanças climáticas, para as pessoas entenderem o que é e como elas têm que conviver e podem conviver com isso. Não só é importante e fundamental, como é um direito das pessoas. E, nesse sentido, a gente deveria incorporar também a educação em mudanças climáticas para a sociedade. A sociedade tem o direito de saber sobre as mudanças climáticas e como conviver com elas, né? E assim também poder atuar como cidadão, reivindicando as soluções que a gente precisa para esse fenômeno que já está aí.